Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado no Mestres da História em conexão direta com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando com o prosseguimento do nosso projeto pedagógico campeão que visa a sua qualificação. Queremos deixar você competitivo para a prova da Polícia Militar de São Paulo. É isso aí, galera. A gente vem com uma preparação focada para você gabaritar a sua prova do concurso da PMSP. Pois é, o professor Edenilson está na área e se derrubar é pênalti, a gente vem com a nossa aula fundamentada de História do Brasil e de História Geral. Vamos aqui nesta aula abordar alguns dos temas que foram cobrados na mais recente avaliação do concurso da Polícia Militar de São Paulo, que tem como banca organizadora a VUNESP. Então a gente fez uma análise pormenorizada das 10 últimas avaliações da VUNESP e traçamos um perfil. A gente tem a fisionomia exata das questões cobradas por esta banca. E se você fizer a inscrição no nosso canal, você vai acompanhar uma série de aulas de preparação focada. E mais, se você comprar o nosso curso no LAC Concursos, você terá uma super preparação, uma preparação diretamente focada nas questões cobradas pela banca da VUNESP. Como eu falei para vocês, eu fiz uma análise pormenorizada de cada tema elencado no edital e cobrado nos últimos 10 concursos da Polícia Militar de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas. Um dos temas que constam no edital diz respeito à Primeira Guerra Mundial, travada entre 1914 e 1918, e que envolveu, de um lado, a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália, que permaneceu neutra até 1915, quando ela se debandeou para o lado da Tríplice Entente. A Tríplice Entente, a propósito, que era formada pela França, pela Inglaterra e pela Rússia. Evidentemente que diversos países acabaram associando-se a um desses dois lados beligerantes, nessa guerra que durou 4 anos e que teve 2 fases. A primeira fase, conhecida como Guerra de Movimento, e a segunda fase, conhecida como Guerra de Trincheiras. Em especial, hoje trataremos das causas da Primeira Guerra Mundial, os fatores deflagradores deste conflito. Entre eles, nós podemos mencionar os nacionalismos, nacionalismo exacerbado, que surgiu entre o final do século XIX e o começo do século XX, além das rivalidades capitalistas, fruto do processo conhecido como Segunda Revolução Industrial, que foi lá no último quartel do século XIX, quando a Revolução Industrial espalhou-se por diversos países da Europa e de fora da Europa, no caso, fora da Europa, os Estados Unidos e o Japão. Com essa proliferação do processo da Revolução Industrial, com o alargamento da industrialização, surgindo novas potências industriais, como, por exemplo, a Alemanha, começou então um processo de competição. Esse processo de competição vai ser muito bem exemplificado na chamada corrida imperialista. A corrida imperialista que visava basicamente a obtenção de matérias-primas, além disso, a obtenção também de mercado consumidor
Matérias-primas, mercado consumidor e mão de obra barata. Mão de obra barata. Onde é que nós vamos ter essa corrida imperialista aí? As potências industriais europeias, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, vão partir para onde? Vão buscar colônias para o fornecimento de matérias-primas, de mão de obra barata e de mercado consumidor na Ásia e também na África. Então teremos uma disputa por colônias. Essa é a competição imperialista, que é um resultado direto dessas rivalidades capitalistas entre as potências industriais europeias. Outro fator importante são as disputas territoriais, tanto dentro do continente europeu quanto nas colônias, na África, na Ásia. Essas disputas territoriais são importantes nesse contexto. Nós temos também o revanchismo francês como outro fator importante que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial. Esse revanchismo francês era advindo da derrota da França na Guerra Franco-Prussiana. Pois é, lá em 1870, 1871, ocorreu lá a Guerra Franco-Prussiana, quando a França foi derrotada para a Alemanha e foi humilhada, né, pessoal? Foi humilhada porque perdeu os territórios da Alsácia e Lorena para os alemães e ainda teve a humilhação de ver o primeiro Kaiser alemão ser coroado na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Então isso feriu enormemente o forte nacionalismo francês. E a França então vai desejar revanche, vai esperar o momento exato para tentar vingar essa derrota fragorosa dentro de casa. Então, esses são alguns dos fatores que geraram a Primeira Guerra Mundial. Lembrando também, pessoal, que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra essencialmente imperialista. Não se esqueça disso. O grande motor da guerra, da Primeira Grande Guerra, é a competição entre os países capitalistas, é a busca dessa corrida imperialista, é a disputa comercial, são os nacionalismos exacerbados, o desejo ali da Alemanha de reunir todos os povos de origem germânica, o chamado pan-germanismo, o desejo da Rússia de reunir todas as nações de origem eslava, o chamado pan-eslavismo, aquelas rivalidades todas que estavam acontecendo, a fragmentação do Império Turco-Otomano, a questão da Península Balcânica extremamente conturbada. Todos esses fatores são condicionantes que vão levar o mundo a uma grande corrida armamentista. Não é à toa que o período que vai de 1870 até 1914 é conhecido como paz armada, porque não ocorrem grandes guerras na Europa nesse contexto histórico. Porém, todas as grandes potências estavam investindo massivamente na produção de armas de destruição. Por isso que esse período é chamado de paz armada. Ao mesmo tempo que nós temos a fase da chamada Belle Époque, com a ascensão da burguesia, com o progresso da ciência, o surgimento do rádio, o surgimento do cinema, nós temos também os avanços tecnológicos que vão contribuir para o surgimento de novas armas que serão utilizadas aqui na Primeira Guerra Mundial. Beleza? Vamos conferir uma questão padrão VUNESP sobre esse assunto. A VUNESP cobra bastante a Primeira Guerra Mundial, em especial as causas da Primeira Guerra Mundial. Questão 2018. Analise os dois materiais a seguir para responder à questão. O material
1 traz um mapa da ferrovia Berlim-Bagdá no ano de 1914. Note que 1914 é exatamente o ano de eclosão da Primeira Guerra Mundial. O traço contínuo do mapa refere-se à parte da ferrovia já construída, ao passo que a linha tracejada representa a ferrovia em construção. Aí você pode perguntar, mas cadê o mapa, Edenilson? Que fim levou o mapa? Calma que eu vou te mostrar. Eis aí o mapa. Está satisfeito? Aqui está o mapa mostrando a construção da ferrovia Berlim. Vamos demonstrar aqui no mapa, vamos marcar Berlim-Bagdá. Olha só a ferrovia que visava ligar a capital da Alemanha até a região do Oriente Médio. Qual que era o interesse da Alemanha? Obtenção de fontes de petróleo. A Alemanha, que era um país que estava em franco processo de produção industrial, produção de ferro, avanço na sua industrialização, já chegando a ameaçar o poderio britânico. Pois é, a Alemanha já estava nos calcanhares da Inglaterra, quase ultrapassando a Inglaterra, que era a maior potência capitalista de então. E um dos planos da Alemanha para se tornar a número 1, para chegar lá, para superar a Inglaterra, era ter suficiência na obtenção de petróleo. Para isso, vai construir a ferrovia Berlim-Bagdá. Então, o trecho aqui, ó, que mostra o traço contínuo aqui, mostra o trecho da ferrovia já construído. E essa parte pontilhada, já no Oriente Médio, não é? Mostra a parte da ferrovia que estava em construção. Esse é o material 1. Você observou a construção da ferrovia Berlim-Bagdá, como é que ela estava em 1914, o ano que teve início a Primeira Guerra Mundial. Beleza. Mas tem mais. Vamos para o material 2. Eis aí o material 2, um pequeno texto, um fragmento de texto intitulado A Primeira Grande Guerra. O material 2 diz o seguinte: a Primeira Guerra Mundial envolveu vários países, mas representou principalmente o confronto entre 4 potências: França, Inglaterra, Rússia, de um lado, e a Alemanha, de outro. Então é importante, você percebeu ali a construção da ferrovia Berlim-Bagdá no material 1, fala então sobre o avanço industrial alemão. O material 2 já apresenta um fragmento versando sobre a Primeira Guerra Mundial, falando que ela contou com a participação de diversos países do mundo. Mas o confronto principal envolveu basicamente 4 potências. Então são 4 potências principais que vão contribuir para o início desse conflito. Nós temos de um lado a França, a Inglaterra e a Rússia, países que compunham a chamada Tríplice Entente. Tríplice Entente. E de outro lado, a Alemanha. A Alemanha que era líder da aliança militar, denominada Tríplice Aliança. Muito bem. Ok. Agora vamos para o comando da questão. A análise dos materiais permite concluir que uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi, atenção, então você observou 2 materiais. Olha que questão interessante que cobra a interpretação do aluno acerca de
acontecimentos históricos, os fatores desencadeadores da Primeira Guerra Mundial. Mostrou primeiro um mapa, a construção da ferrovia Berlim-Bagdá. Depois mostrou um texto falando que a Primeira Guerra Mundial envolveu dezenas de países, porém tem 4 potências que são principais: Inglaterra, França e Rússia de um lado, Alemanha de outro. Aí vem o pulo do gato. Aí vem o comando da questão que quer que você assinale a alternativa que apresenta uma causa verdadeira da Primeira Guerra Mundial. Vamos então analisar cada uma das alternativas. Alternativa A: a invasão e o domínio do Império Turco-Otomano pelos alemães entre o final do século XIX e o início do século XX, o que contrariou os interesses do Império Britânico, principal aliado otomano. Pessoal, incorreta essa afirmação na medida em que o Império Turco-Otomano estava se esfacelando, estava perdendo o território, sobretudo lá na Europa, sobretudo na região dos Balcãs, perdeu o território. O Império Turco-Otomano estava bastante enfraquecido. Outro ponto importante é que esta potência apoiou a Alemanha. O Império Turco-Otomano participa da Primeira Guerra Mundial junto com a Alemanha. Alternativa B: o controle direto exercido pelo Império Alemão sobre os Balcãs, o que intensificou a revolta nacionalista dos povos eslavos da região, especialmente sérvios e búlgaros, contrários à Tríplice Aliança. Essa afirmação também está incorreta, porque o controle sobre várias regiões da Península Balcânica estava nas mãos do Império Áustrio-Húngaro. Você deve se lembrar que o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando de Habsburgo, lá em Sarajevo. Perfeito? Então, essa alternativa está incorreta. Vamos para a letra C. A presença alemã na região dos Balcãs, o que ameaçava diretamente os interesses russos e austro-húngaros na região, aliados que pretendiam controlar a navegação entre o Mediterrâneo e o Mar Negro. Mais uma afirmação incorreta. Por que está incorreta essa daí, professor? Pelo fato de que a Áustria-Hungria era uma aliada de quem? Da Alemanha. Tudo bem? A Tríplice Aliança era formada inicialmente pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália. A Itália ficou no stand-by, ficou ali neutra até 1915, quando ela foi seduzida pelo canto da sereia, quando a Inglaterra prometeu as colônias da Alemanha para a Itália se ela lutasse junto com a Inglaterra na Tríplice Entente. E aí a Itália vira a casaca, a Itália vai para o lado da Tríplice Entente. Porém, Alemanha e Áustria-Hungria estavam juntas, estavam na mesma aliança militar, no caso a Tríplice Aliança. Alternativa D: a aliança entre o Império Russo e o Império Turco-Otomano, o que contrariava os interesses alemães e austro-húngaros nos Balcãs e no Mediterrâneo Oriental, agravando as tensões na região. Mais uma alternativa incorreta. Acabamos de dizer que o Império Turco-Otomano se aliou à Alemanha e à Áustria-Hungria. Então, restamos apenas a alternativa E: o expansionismo germânico em direção à Península Balcânica e ao Oriente Médio, com o objetivo de facilitar o acesso ao petróleo do Golfo Pérsico e aos territórios coloniais na África Oriental.
Percebeu? Essa alternativa faz um diálogo, faz um intertexto, faz uma ligação entre os dois materiais. Olha só que questão interessante que a VUNESP elaborou. Ela apresentou dois materiais, tinha um mapa e tinha um texto. E o candidato precisava entender, fazer a leitura correta do mapa e do texto e promover uma intersecção entre esses dois materiais, procurando a alternativa que apresentava um diálogo entre o material 1 e o material 2. E é justamente a alternativa E, que fala do expansionismo germânico. Quando a Alemanha pretendia construir a ferrovia Berlim-Bagdá, é um dos aspectos relacionados com o seu expansionismo. Expansionismo militar, expansionismo econômico também, porque a Alemanha teria acesso aos poços de petróleo no Golfo Pérsico, ao mesmo tempo teria acesso às suas colônias na África Oriental. Portanto, a alternativa correta, letra E, de Edenilson, este locutor que vos fala. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre a descolonização da África portuguesa. Este é outro assunto cobrado no edital da PM de São Paulo. Logicamente aparece lá Guerra Fria, aspectos relacionados com a Guerra Fria. A Guerra Fria foi o período de bipolarização mundial entre o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e o desmembramento da União Soviética, em 1991. Nesse período, as duas superpotências emergentes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, começaram a disputar áreas de influência no mundo. A área de influência capitalista, liderada pelos Estados Unidos. A área de influência socialista, comandada pela União Soviética. E é nesse período que também vai ocorrer o processo de descolonização afro-asiática. As antigas colônias europeias existentes nestes dois continentes, África e Ásia, começam as suas lutas pela independência. Então, isso aconteceu na África e aconteceu na Ásia. Em relação à África, nós temos o processo de descolonização das antigas colônias portuguesas, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, que foram movimentos extremamente violentos, extremamente sangrentos, porque havia uma resistência ao domínio português. E Portugal não desejava se livrar dessas colônias na África. Aliás, é um ponto bem interessante, porque Portugal foi o primeiro país europeu a estabelecer colônias na África, estabelecer desde as feitorias, depois as primeiras colônias, ainda nos tempos modernos, no século XVI ainda, Portugal já foi estabelecendo uma série de feitorias e depois colônias na África. E Portugal é o último a deixar o continente africano, a conceder a independência de suas colônias. Então, ocorrem movimentos de resistência ao domínio português na África. E esses movimentos ocorrem no contexto da Guerra Fria. Isso significa, pessoal, que as superpotências, Estados Unidos e União Soviética, vão apoiar esses movimentos de independência dessas antigas colônias. E é um contexto também marcado pela crise do salazarismo lá em Portugal. Salazar implantou o Estado Novo em Portugal, que foi uma ditadura que percorreu boa parte do século XX e só acabou na década de 70, depois da Revolução dos Cravos, que aconteceu no ano de 1974. O salazarismo, então, foi a ditadura
de Salazar, lá em Portugal, o Estado Novo, uma ditadura que se estendeu por boa parte do século XX, não é? Inclusive, o Salazar morreu e a ditadura continuou persistindo lá com o Marcelo Caetano, até que ocorreu a Revolução dos Cravos, um movimento lá que teve a participação do exército português, que contribuiu para o fim da ditadura em Portugal. E na África ocorreram violentos processos de independência, violentos processos que inclusive acabaram gerando sangrentas guerras civis em Angola e também em Moçambique. Muito bem, vamos conferir agora uma questão padrão VUNESP sobre este tema relativo à descolonização da África portuguesa. Na Guiné, Moçambique e Angola, os movimentos de libertação sempre fizeram cuidadosa distinção entre o povo português, que os apoiava, e o governo ditatorial, que estava tentando esmagá-los. Desde o início, tais movimentos temeram que uma revolução política na África portuguesa ainda pudesse deixá-los na condição de dependência neocolonial de Lisboa e dos interesses econômicos europeus aos quais Lisboa estava ligada e pelos quais, às vezes, atuava como agente. Por isso, a emergência de ideias terceiro-mundistas no seio das Forças Armadas portuguesas foram observadas com grande interesse pelos movimentos marxistas na África. Bom, esta é uma citação extraída da obra O Império Derrotado, Revolução e Democracia em Portugal, do brasilianista historiador Kenneth Maxwell, falando sobre o processo de descolonização da África portuguesa. Interessante, movimentos ocorridos em Guiné, em Moçambique, em Angola, mostrando que a galera que estava lutando pela emancipação nacional, lutando pela libertação, sabia muito bem fazer a distinção entre o povo português que morava nessas regiões da África e o governo ditatorial, o salazarismo de Marcelo Caetano, que visava esmagar esses movimentos de resistência colonial. Muito bem, agora temos o comando da questão. O trecho citado evidencia o fato de que, no contexto da Guerra Fria, havia forte associação entre, alternativa A, o nacionalismo conservador e a luta pela autodeterminação dos povos. Não, né, pessoal? Não há uma ligação aí entre o nacionalismo conservador e a política de autodeterminação dos povos, que são aquelas ideias terceiro-mundistas que foram mencionadas no texto do Kenneth Maxwell. Alternativa B. O terceiro-mundismo e os ideais e valores associados ao bloco capitalista. Não, né, gente? Acabou de dizer que eles estavam fazendo essa associação desses ideais terceiro-mundistas com ideais marxistas, ou seja, ideais socialistas. Eliminamos também a alternativa B. Já eliminamos duas. Vamos conferir, então, a alternativa C. As lutas anticoloniais e a defesa de vínculos identitários com a metrópole. Gente, se eles estavam lutando pela autodeterminação dos povos, eles queriam manter laços de dominação com Lisboa, o texto falou justamente o contrário. Eles queriam romper esses laços de subordinação, esses laços de dominação. Alternativa D. As lutas socialistas e os processos de descolonização
e libertação nacional. Verdade, é essa a alternativa correta, pessoal. Você viu lá no texto falando sobre as ideias terceiro-mundistas e sua ligação com ideais marxistas. Portanto, a alternativa que melhor evidencia o fato ocorrido no contexto da Guerra Fria, do qual o texto faz uma alusão, são as lutas socialistas e o processo de descolonização e libertação nacional, que a propósito deu origem a sangrentas guerras civis. Logo após o processo de independência, tanto de Angola quanto de Moçambique, nós assistimos sangrentas guerras civis entre grupos de tendência marxista e grupos de tendência capitalista. E a alternativa E, os princípios democráticos liberais e o anti-autoritarismo comunista. Anti-autoritarismo comunista? Como assim, não é? Está falando dos princípios ali de defesa do terceiro mundismo, ou seja, da teoria da autodeterminação dos povos, evidenciada na Conferência de Bandung, na Indonésia, e essa questão da influência de teorias marxistas, permeando a luta pela independência das colônias portuguesas na África. Muito bem. Agora falamos um pouquinho sobre história do Brasil. Vamos falar da Era Vargas. Um tema que aparece no seu edital é Revolução de 30 e Era Vargas. E hoje a gente fala sobre nacionalismo cultural durante a Era Vargas. É durante a Era Vargas, mais especificamente no período conhecido como Estado Novo, período do Estado Novo, a ditadura Vargas, que vai de 1937 até 1945, que ocorre também um grande processo de nacionalismo. Esse processo de nacionalismo não é visível apenas no aspecto econômico, com a criação das indústrias de base, as empresas estatais, lá em 41 e 42, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Esse nacionalismo da Era Vargas também é vislumbrado no aspecto cultural, com o reforço da identidade brasileira, ou seja, nessa fase da Era Vargas que nós temos uma ênfase maior sendo dada para o conceito de brasilidade, o reforço da identidade cultural brasileira, no sentido de se promover uma coesão social no Brasil. Essa identidade brasileira, a chamada brasilidade, seria um fator para garantir a integração nacional, para garantir essa coesão social no Brasil. E uma das formas pelas quais Vargas vai procurar atingir esse seu intento é através da criação, no ano de 1937, tivemos a criação do SFAM, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. SFAM, que hoje é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, que tem o objetivo de preservar a cultura brasileira, de promover o tombamento do patrimônio histórico brasileiro, os bens materiais e também os bens imateriais. Então, em 1937, Vargas promove a criação do SFAM, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para garantir a preservação
dos valores do patrimônio da sociedade brasileira e a própria compreensão da dinâmica do Estado brasileiro. Então, nós vamos ter tombamentos de construções como igrejas do período colonial, não é? Cidades antigas, por exemplo, as cidades mineiras. Nós vamos ter vários aspectos da cultura brasileira que vão ser valorizados. O samba, a capoeira. Veja, a capoeira que durante muito tempo na história do Brasil foi marginalizada. Mais do que isso, a capoeira chegou a ser criminalizada. Vargas vai usar a capoeira para representá-la como um fator da brasilidade, uma expressão da cultura do povo brasileiro. Tudo isso para tentar forjar essa espécie de coesão nacional, tentar construir essa identidade nacional brasileira. E para isso, duas instituições vão ser fundamentais neste período ditatorial comandado por Getúlio Vargas. O Departamento de Imprensa e Propaganda, que não apenas divulgava uma imagem positiva do presidente da República, como também censurava os meios de comunicação. O Departamento de Imprensa e Propaganda, portanto, servia para construir, assim, a personalidade, valorizar, fazer um culto da personalidade de Vargas e, ao mesmo tempo, censurar os meios de comunicação. Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. E o Ministério da Educação e Saúde era outro órgão importante neste processo, porque o material produzido pelo Ministério da Educação ia para as escolas, e aí você vai trabalhar o sentido da nacionalidade brasileira, através das cartilhas, através dos livros, através do amor aos símbolos pátrios. Não é à toa que várias publicações mostravam Vargas junto com as crianças, os estudantes, o futuro do Brasil, as gerações vindouras, mostrando, mais uma vez, a preocupação do governo com as gerações futuras, a preocupação em demonstrar que o Brasil estava em boas mãos, estava com o presidente Getúlio Vargas. A construção da imagem do presidente ficava a cargo do DIP e a cargo do Ministério da Educação. Muito bem, vamos conferir mais uma questão elaborada pela VUNESP para o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Perceba que todas as questões apresentaram textos, apresentaram fragmentos que o candidato deveria ler com atenção para responder corretamente. Então, este é um aspecto, esta é uma tendência das provas elaboradas pela VUNESP para o concurso da PM de São Paulo. Provavelmente não, certamente, a próxima prova também vai apresentar esse mesmo estilo. Então, já vá se acostumando por aí. Vamos lá. No Brasil, pós-1930, a relação entre intelectuais e os valores autoritários que emanavam do Estado não deve ser vista como passiva, com homens letrados e artistas bem-intencionados, tornando-se vítimas das manipulações de políticos espertalhões. As soluções autoritárias para a questão nacional ou para o campo cultural, sobretudo aquelas que envolviam a educação das massas e a imposição de valores nacionalistas às elites regionais, eram compartilhadas por vários intelectuais ideologicamente distintos entre si, como liberais, fascistas, católicos e positivistas. Bom, este texto foi extraído da obra
História do Brasil, República, da queda da monarquia ao fim do Estado Novo, do historiador Marcos Napolitano. E essa questão é 2018, viu, pessoal? Houve um erro aqui na digitação, mas tudo bem. Então, o texto está falando sobre a construção desse sentido de brasilidade e como homens letrados, tais como Carlos Drummond de Andrade, o próprio poeta Mário de Andrade, foram cooptados e participaram deste processo. Homens letrados, artistas bem-intencionados vão participar desse processo de construção. O próprio Mário de Andrade é um dos que vai participar do processo de criação do SFAM lá em 1937. À época, os intelectuais passaram a ver no Estado. Você percebe também que no texto do professor Marcos Napolitano, nós temos aí a citação de que estes intelectuais ideologicamente apresentavam diferenças. Alguns eram liberais, outros eram fascistas, outros eram católicos, outros eram positivistas. Tudo bem? Então você tem esse caráter heterogêneo entre os intelectuais que vão aderir ao regime do Estado Novo. Mas qual que era a intenção? Esses intelectuais passaram a ver no Estado o quê? Vamos ver então. A alternativa A fala que os intelectuais passaram a ver no Estado um agente de efetivação de um projeto politicamente descentralizado em que prevalecesse a autonomia dos estados. Aqui você precisa ter um certo conhecimento sobre o Estado Novo para conseguir responder. O Estado Novo foi o período ditatorial da era Vargas. Beleza. Durante o Estado Novo, nós temos uma centralização política. Centralização política na medida em que Vargas fechou o poder legislativo. O Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras municipais foram fechadas. Então, há uma centralização política. Não tem autonomia dos estados, até porque, durante o Estado Novo, foram nomeados interventores federais para administrarem os estados brasileiros. Para você ter uma ideia, nem mesmo as bandeiras estaduais poderiam ser hasteadas, somente a bandeira nacional, somente a bandeira brasileira, para mostrar essa coesão, essa integridade nacional. Então, a alternativa A encontra-se incorreta. Vamos conferir, então, a alternativa B. O meio para construir os valores da brasilidade, forjando uma nação integrada que unisse elites e classes populares. Perfeito. Está aí a resposta correta, pessoal. O grande interesse aí desses intelectuais, alguns liberais, outros católicos, outros fascistas, alguns até positivistas, era ligado a essa construção, mesmo que idealizada, mesmo que forjada do sentido de brasilidade, ou seja, da construção da identidade cultural brasileira, que unisse tanto os setores das elites quanto setores das camadas populares. É por isso que, por exemplo, o samba, o carnaval, a própria capoeira foram colocados como patrimônios da cultura brasileira. Alternativa C. Um potencializador das práticas econômicas e sociais rurais. Vamos circular aqui a palavra rurais. Evitando choques oriundos da industrialização e da urbanização. Bom, você sabe muito bem que durante o Estado Novo ocorre processo de
industrialização do Brasil com forte apoio estatal. Criação da CSN, criação da Vale do Rio Doce. E essa industrialização vai ser acompanhada de um crescimento do processo de urbanização, sobretudo das cidades da região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Tá certo? Então essa alternativa é errônea, é incorreta. Letra D, um mecanismo de reafirmação da identidade religiosa católica brasileira, em detrimento de outras crenças e religiões. Nada disso. Desde a proclamação da República, o Brasil já era um Estado laico, apesar da Igreja Católica ter sido uma grande aliada do Estado Novo. Perfeito? A Igreja Católica foi uma grande aliada do Estado Novo no período da ditadura Vargas. Letra E, uma forma de afirmação de um ideal racista, voltado para a defesa da cultura popular e das políticas de branqueamento. Nada disso. Se fosse assim, por exemplo, a capoeira não seria colocada como o patrimônio do Brasil. O samba não seria elevado à condição de patrimônio da cultura brasileira. Muito bem. Vamos para próximo tema. Agora a gente fala de constituições. O edital cobra constituições republicanas brasileiras. O Brasil teve várias constituições republicanas. 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. São, portanto, 6 constituições republicanas. Lembra que o edital não cobra a Constituição Imperial de 1824. Então você tem que estudar as características principais e o contexto histórico da elaboração dessas 6 constituições brasileiras. 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Em especial, trataremos hoje da Constituição de 1946, que foi promulgada, ou seja, ela foi apreciada, votada e aprovada por uma Assembleia Constituinte. Essa Constituição foi promulgada durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. O presidente Dutra que governou o Brasil de 1946 até 1950. Constituição de 1946, promulgada, de caráter liberal, inspirada bastante em características da Constituição de 34 e considerada até certo ponto uma Constituição democrática. Então anota aí no seu caderno características importantes da Constituição de 1946, que vigorou durante o período democrático populista. Período democrático populista no Brasil vai de 1946 até 1964. Então esse período é chamado de período populista, ok? Então, primeiras características da Constituição de 1944. Ela foi promulgada, quer dizer que ela foi aprovada por uma Assembleia Constituinte. Ela tinha características liberais e era considerada democrática. Estabeleceu o nome que o Brasil tem hoje. O nome oficial do nosso país, República Federativa do Brasil.
Bacana, olha só, o nome oficial do Brasil surgiu com a Constituição de 1946. Ainda bem, né? Porque era Estados Unidos do Brasil. Nossa, pelo amor de Deus. Melhorou o nome, né? República Federativa do Brasil. Outra coisa importante que essa Constituição trouxe: a independência harmônica dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Por que razão, professor? Porque anteriormente, pessoal, não existia essa harmonia dos três poderes. Porque no período anterior, que foi uma ditadura que nós acabamos de ver agora há pouco, o Estado Novo, vigorou uma Constituição de tendência fascista, que era inspirada na Constituição polonesa. Por isso que ficou conhecida como Constituição Polaca, de 1937. Esta Constituição garantia uma hipertrofia do poder executivo. Praticamente anulava o poder legislativo e neutralizava o poder judiciário. Com a Constituição de 1946, foi diferente. O processo agora é de redemocratização do Brasil. Portanto, volta a vigorar a independência harmônica dos três poderes. E essa Constituição também estabelece liberdade de associação, desde que para fins lícitos. Vamos conferir agora a questão que veio na prova do concurso da PM de São Paulo 2018 sobre este assunto. Vamos lá. Ainda hoje, as interpretações mais difundidas, embora reconheçam a inequívoca vocação democrática da Constituição de 1946, sublinham suas limitações e sua incidência sobre aquilo que consideram ser a fragilidade da experiência democrática brasileira nesse período. Bom, esse texto é de autoria de Lilia Moritz Schwartz, é difícil falar o nome dela, né? Lilia Moritz Schwartz, e também da Helena Starling, que escreveram o livro Brasil, uma biografia, que é carinhosamente apelidada de Bíblia. É um livro fundamental para você compreender a história do Brasil, e cada vez mais concursos e vestibulares cobram esse livro, Brasil, uma biografia, das professoras Lilia Moritz Schwartz e Helena Maria Starling. Vale a pena conferir. Este fragmento está falando justamente das limitações democráticas da Constituição de 1946. Ela foi promulgada, ela era liberal, ela até certo ponto foi democrática, mas nem tanto. Por exemplo, na participação política, ela não conferiu direito ao voto para os analfabetos. E os analfabetos, naquela época, meados do século XX, eram a maioria da população brasileira ainda, eram a maior parte da população, continuavam alijados da participação política. Então a Constituição é democrática, mas não inclui todos no direito de cidadania plena no Brasil. Lembre-se que a única Constituição que concedeu o direito de voto para os analfabetos foi a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que completa 30 anos agora em 2018. E outro fato importante é que a Constituição de 1946 dava alguns dispositivos ao presidente da República
controlando a ocorrência de revoltas, de greves populares, de greves de trabalhadores, e também dava o direito ao presidente de fechar partidos políticos, como o caso do Partido Comunista Brasileiro, que foi fechado. O Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e fechou o Partido Comunista, cassou o mandato dos políticos do Partido Comunista Brasileiro, como Luiz Carlos Prestes, que era senador, Jorge Amado, que era deputado federal. Isso num período democrático, governado pelo general Eurico Gaspar Dutra, o nosso presidente. Muito bem. Comando da questão para a gente entender o que é que a questão está pedindo. Entre as limitações citadas no trecho, é correto identificar, vamos lá, o que dá para identificar nas limitações da Constituição de 1946? A exclusão do voto feminino? Não. O voto feminino era permitido no Brasil desde a era Vargas. Nós tivemos o Código Eleitoral de 1932, que já deu direito ao voto para as mulheres, o que foi ratificado pela Constituição de 1934, já dando direito de voto às mulheres. A manutenção do voto censitário? Não, porque o voto censitário só vigorou durante o período monárquico brasileiro, a Constituição de 1824. Letra C, a proibição das manifestações de rua? Não, porque era permitida a livre associação para fins lícitos, controlando alguns tipos de greves, tá certo? Mas era permitida a livre associação para fins lícitos. Essa aqui, então, a proibição está incorreta também. Deixa eu arrumar aqui, pronto. Letra D, a inexistência do direito de habeas corpus? Não, o direito de habeas corpus estava garantido pela Constituição de 1946. O que não tinha, então? Não tinha o direito de voto para os iletrados. Exclusão do direito de voto aos analfabetos. Dica importante que o tio Ed dá para você, não se esqueça, a única Constituição brasileira que garantiu o direito do voto para os analfabetos é a atual Constituição, a Constituição de 1988. Muito bem, vamos para a próxima questão agora. Período militar brasileiro, vamos falar da ditadura militar brasileira. Sucessão de Costa e Silva. O período militar, ou ditadura militar brasileira, se você assim preferir, é o período que vai de 1964 até 1985. Sucederam-se 5 presidentes militares: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. São os 5 presidentes desse período. Costa e Silva, que foi o segundo presidente do período militar brasileiro, faleceu em 1969. E nesse contexto abriu-se uma celeuma muito grande, porque os militares, as Forças Armadas, não aceitavam a posse do vice, o vice Pedro Aleixo, o Pedro Aleixo civil, que era o vice-presidente da República. De acordo com a Constituição vigente, que era a Constituição de 1967, o vice deveria assumir a presidência, porém não ocorreu a posse do Pedro Aleixo, porque ele foi o vice que não era a favor da edição do AI-5, pessoal.
O AI-5 é o maior instrumento de arbitrariedade da ditadura militar. Suspendeu o direito de habeas corpus, promoveu o aumento de cassações de direitos políticos, enfim, é conhecido como o golpe dentro do golpe. O AI-5 foi editado em 1968 pelo presidente, este aqui, Costa e Silva. O vice-presidente, Pedro Aleixo, que era civil, ele foi contra a implantação desse duro ato, o AI-5, o ato institucional número 5, que implantou a ditadura de fato no Brasil, que restringiu as liberdades, que cancelou o direito de habeas corpus para os crimes considerados políticos e que aumentou as atribuições políticas do presidente da República. E aí, quando morreu o presidente da República, o alto comando das forças militares não aceitaram que o vice tomasse posse, que o vice tornasse o presidente da República. Isso é uma inobservância da Constituição. A Constituição estabelecia esse critério de sucessão. Na impossibilidade do presidente continuar governando, quem deveria assumir era o vice, mas os militares não confiavam no vice por ele ser civil e por ele não ter aprovado a edição do AI-5. Então é nesse momento que nós temos a formação de uma junta militar, composta por membros do alto comando das Forças Armadas Brasileiras. Vamos conferir a questão aqui, ó. Mais uma da VUNESP 2018 para o concurso da PM de São Paulo. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofreu grave ataque cardíaco. Seguiu-se uma intensa luta pelo poder em torno da sucessão. Segundo a Constituição de 1967, então em vigência, o vice-presidente Pedro Aleixo deveria suceder imediatamente o presidente em caso de morte ou incapacidade deste para os deveres do cargo. Mas Pedro Aleixo opusera-se abertamente ao AI-5, não servindo, portanto, aos propósitos das Forças Armadas que controlavam o Estado. O alto comando das Forças Armadas, dotado de poderes extraordinários, concluiu que a solução constitucional não era viável, decidindo que a presidência seria exercida por uma junta formada pelos ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Muito bem. Texto extraído da obra Estado e Oposição no Brasil, 1964-1984. Beleza. A crise sucessória de Costa e Silva evidencia, o que fica evidenciado no fato do alto comando das Forças Armadas do Brasil não aceitarem a posse do vice Pedro Aleixo? O que denota essa ação? Alternativa A estabilidade política que marcou o país no período, garantida por meio dos acordos dos militares com a oposição civil. Bom, nós não tivemos essa estabilidade política, muito pelo contrário, tivemos vários atos de oposição, algumas passeatas que foram realizadas, como a passeata dos 100 mil, que aconteceu lá no ano de 1968. Nós tivemos vários movimentos de oposição ao regime militar, inclusive nós tivemos a luta armada, que também foi uma forma de resistência ao regime militar no Brasil. Alternativa B, o compromisso reiterado dos militares
com a perspectiva de abertura política, ainda que os movimentos de oposição tenham impedido esse processo. Nada disso. Nesse primeiro momento aqui, pessoal, nós vamos ter o recrudescimento do regime militar, o aumento da opressão e da violência manifestada pelo exercício do AI-5. Não é à toa que o período seguinte, correspondente ao governo do presidente Médici, entre 1969 e 1974, é marcado por intensa violência e conhecido como anos de chumbo. Eliminamos também a alternativa B. Vamos conferir a alternativa C. A importância que a interlocução com os civis sempre, olha a palavrinha mágica, é sempre bom você analisar essas palavras-chave, sempre teve para os militares, em especial nas eleições e nas sucessões presidenciais. É claro que não. Sempre o alto comando das Forças Armadas colocavam um militar na presidência da República. Acabamos de falar, foram 5 presidentes militares. Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista de Oliveira Figueiredo. Todos eles militares. Quando faleceu Costa e Silva, nós tivemos uma junta militar para governar o Brasil até a escolha de um outro militar para exercer a presidência da República. Então, que papo é esse de que sempre teve um papo, um diálogo, sempre aberto com os civis? Errado a letra C. A alternativa D, o caráter autoritário e politicamente instável do regime militar, na medida em que a própria Constituição de 67 estava sendo desrespeitada. Correta afirmação, acabamos de ver que foi um processo de inobservância da lei. O que estava regido na Constituição de 67 não foi respeitado. O alto comando das Forças Armadas optou por uma outra solução, a formação de uma junta militar composta pelos ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para governar o Brasil e impedir que um civil, principalmente sabendo que esse civil era contrário ao AI-5. Então essa é a alternativa correta, a letra D de dado. Temos ainda a alternativa E, que diz o seguinte: o cumprimento da lei pelos militares de tal forma que todos os trâmites legais fossem observados nos contextos eleitorais. Não houve cumprimento da lei, pessoal. Os preceitos estabelecidos pela Constituição de 67, no que tange à sucessão presidencial, não foram observados. E, finalmente, a gente fala agora sobre mais um assunto relativo ao período da ditadura militar. E é outro assunto que costumeiramente cai nas questões elaboradas pela VUNESP. É outro assunto muito recorrente que vale a pena você estudar. O processo das diretas já, o movimento das direta já, que começou a partir da emenda apresentada no Congresso Nacional pelo deputado federal do PMDB de Mato Grosso, Dante Martins de Oliveira. O que pedia essa emenda? Essa emenda solicitava que a transição presidencial fosse feita com a consulta popular, ou seja, fosse feita com a participação direta do eleitorado brasileiro, que já estava há mais de 20 anos sem saber o que era votar para presidente da República. Então, a emenda Dante de Oliveira solicitava a convocação de eleições diretas para presidente da República. Por que precisava, então, dessa proposta de emenda constitucional, professor? Porque a Constituição de 1967 não previa a eleição direta para presidente da República. Para que pudesse ocorrer uma eleição direta
para o cargo de principal mandatário do Executivo Nacional, era preciso um ajuste na Constituição que estava em vigência até então. Era preciso a aprovação de uma emenda constitucional para autorizar esta transição democrática. Os militares, a propósito, sempre se manifestaram contra a aprovação da emenda Dante de Oliveira, contra a transição democrática. O próprio presidente da República, o presidente Figueiredo, dizia: o brasileiro não sabe nem escovar os dentes, o que dirá votar para presidente, não é? Se o brasileiro não sabe nem escovar o dente, o que quer votar para presidente? Então, quer dizer, o próprio governo militar era contrário à aprovação da emenda Dante de Oliveira. Então, vão fazer pressão no Congresso Nacional para que a emenda não fosse vitoriosa. E é importante destacar que houve uma grande mobilização de vários setores da sociedade brasileira. Políticos das mais diferentes matizes, tais como Mário Covas, Franco Montoro, Tancredo Neves, José Sarney, Lula, Brizola, Fernando Henrique Cardoso e outros tantos participaram intensamente dos comícios das diretas já, que movimentaram várias capitais brasileiras, que conseguiram mobilizar mais de 500 mil pessoas no Rio de Janeiro, cerca de 1 milhão de pessoas em São Paulo. Essa campanha também foi aderida por inúmeros artistas brasileiros, tais como Chico Buarque de Holanda, Fafá de Belém, que entoava o hino nacional brasileiro a capela, o grande Osmar Santos, o pai da matéria, que era o locutor oficial dos comícios da direta, aquela camisa amarela: eu quero votar para presidente da República. Emblemáticos comícios que foram realizados pelo Brasil. A maior campanha de mobilização popular da história do Brasil até então foi a campanha das diretas já. Infelizmente, por pressão, por boicote, o movimento popular acabou sendo derrotado, porque na votação no Congresso Nacional, essa emenda foi rejeitada. E aí a transição para o governo civil precisou ser pela via indireta. E o candidato da Aliança Democrática, Tancredo de Almeida Neves, derrotou o candidato apoiado pelo governo militar, Paulo Salim Maluf. Muito bem, vamos conferir agora a questão, mais uma questão padrão VUNESP sobre este assunto. O colégio eleitoral, agora constituído de forma regular, detém poder político incontestável para cumprir o seu mandato. A campanha para suprimi-lo constitui audaciosa tentativa política para contornar o poder legitimamente adquirido nos termos da Constituição vigente. Defender o colégio eleitoral contra investida intempestiva é um dever que é meu, que é do governo, que é de todos os parlamentares que o apoiam. Cumpre conter a ofensiva desencadeada contra regras do jogo aceitas para a eleição do meu sucessor. Essas são palavras do presidente João Figueiredo em pronunciamento à nação em 16 de abril de 1984, às vésperas da votação da emenda Dante de Oliveira, que era para decidir se as eleições seriam diretas ou indiretas. Não me venha com indireta, João Figueiredo. O presidente aqui está falando que é contrário, falando que ele é contra, que é o dever dele defender que o colégio eleitoral escolha o seu
sucessor. Neste texto, é só analisar o texto, é só interpretá-lo, você vai perceber que o presidente da República era contra a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Olha a charge que eu trouxe aqui para ilustrar muito bem. Tem o presidente Figueiredo, aqui de óculos escuros, com a camiseta. Eu também quero votar para presidente, mas não agora. Então, eu acho que é o Chico Caruso que fez essa charge. Ele está fazendo uma paródia com aquela camisa amarela que era usada pelos participantes dos comícios das Diretas Já, que estava escrito, eu quero votar para presidente. Aí o presidente está dizendo aqui, eu também quero votar para presidente, mas não agora. Por quê? Porque ele era contra a aprovação da emenda Direta Já do deputado Dante de Oliveira. Vamos, então, ao comando da questão. Em seu pronunciamento, o presidente Figueiredo critica o quê? O que ele está criticando? Contra o que ele está se posicionando? Alternativa A, o movimento das Diretas Já? Exatamente. O presidente está apresentando neste pronunciamento a sua posição contrária à campanha das diretas, à emenda Dante de Oliveira. Letra B, a fundação de partidos como o PT e o PDT, partidos que são fundados com o processo de redemocratização do Brasil, aliás, com o processo de pluripartidarismo, não é? Em 79 e o PT em 80. Letra C, a candidatura presidencial de Tancredo Neves? Não, Tancredo Neves foi realmente candidato a presidente da República e venceu no colégio eleitoral, derrotando Maluf. Letra D, os comitês de luta pela anistia? Não, porque a anistia foi aprovada em 1979, no mês de agosto, pelo presidente Figueiredo. Letra E, a organização da luta contra a caristia? Não, porque no governo Figueiredo a caristia era coisa de louco. Certa vez uma repórter perguntou, senhor presidente, o que o senhor faria se o senhor ganhasse só um salário mínimo? Ele respondeu, eu dava um tiro no coco. Por aí você já percebe, né? Mas no texto em questão está mostrando o posicionamento contrário do presidente em relação ao movimento das Diretas Já. É isso aí, galera. Olha, não vejo a hora de todo esse esforço ser recompensado. Tenha foco no seu objetivo aí que você vai conseguir alcançar o seu intento. Não se esqueça de dar aquele joinha maroto, porque isso contribui para o desenvolvimento do nosso canal Mestres da História. E também não se esqueça de clicar na campainha, porque aí você vai receber as notificações. E vai lá se inscrever também no canal do nosso parceiro aqui no YouTube, o LAC Concursos. E se você quiser ter uma preparação focada, a melhor preparação do mercado, totalmente focada na banca VUNESP para o concurso da Polícia Militar de São Paulo 2018, entre no site do LAC Concursos e faça a sua inscrição. Tenha certeza que você vai ter a melhor preparação do Brasil. Pode contar nisso. Um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.